nome é Cátia Caldas, a maior parte já sabe, para quem não sabe fica aqui apresentado. Eu tenho uma página no Facebook Manualidades Cátia Caldas e também no Instagram. Criar o seu espaço pode ser então uma aventura. Tem que ter em conta 3 pontos essenciais: o espaço de que precisa e que realmente vai utilizar, a luz ou a exposição à luz natural e o acesso à eletricidade. Em relação ao espaço, deve ter em conta que o espaço vai adequar-se ao tipo de trabalho que pretende realizar. Se precisa de uma mesa, se precisa de 2 mesas, se precisa de mesa, manequim e tábua de passar a ferro, precisa de incluir esse espaço no seu desenho. Em termos de luz, se você tiver luz natural, vai ser o ideal para o seu trabalho, uma vez que vai forçar menos a sua vista e vai ter então maiores possibilidades de poupança energética. Em termos de acesso à eletricidade, é importante que todas as tomadas e os fios estejam em boas condições. Se já desenhou o seu espaço, vai precisar de equipamentos, entre eles a mesa de corte. Deve ter 1,90 por 90 cm e deve estar acessível pelo menos por 2 lados. Pode contar com uma máquina de costura. Se tem dúvidas em escolher a sua máquina de costura, pode consultar o link que deixo associado à imagem. Deve ter sempre acessível e sempre montada a sua tábua de engomar, junto com o ferro de engomar, já que para vincar as costuras é extremamente importante na confecção. E por último, deve contar com um espelho de corpo inteiro, sobretudo se se dedica a fazer costura à medida, quer seja para si ou para os demais. Depois de ter os equipamentos necessários, vai fazer falta planificar o espaço e a arrumação. E como é que você pode fazer isto? Utilizando a metodologia Kaizen, pode simplesmente utilizar a fórmula de que tudo o que seja mais necessário esteja mais perto e tudo o que seja menos necessário esteja mais longe. Desta forma, desenhará o seu espaço de forma que tudo aquilo que você precise diariamente, dou um exemplo, as tesouras, as agulhas e as linhas estejam mais próximas e tudo aquilo que não necessite diariamente esteja mais longe, como por exemplo em prateleiras afastadas do seu espaço onde cose, da sua máquina de costura. Dou exemplos de imagens neste pequeno vídeo sobre sítios que vocês podem adaptar à vossa costura sempre e quando tenham poucos acessórios, tenham poucos equipamentos e possam incluir esses equipamentos num espaço como por exemplo um cantinho lá de casa, quer seja perto da despensa, perto de algum quarto ou até numa esquina de um corredor. Tenham sempre em atenção, como vem nas imagens, de aproximar a máquina de luz natural, não sobreaquecer a máquina à exposição solar, mas mantê-la numa zona bem iluminada para que o vosso trabalho possa fluir. A metodologia Kaizen aplica-se maioritariamente
à produção industrial, mas se vocês partirem do princípio que tudo aquilo que precisam mais está mais perto e tudo aquilo que precisam menos ou com menos frequência está mais longe, vão continuar a ter o vosso espaço organizado, limpo, em situações de segurança de trabalho, porque a desorganização pode levar muitas vezes a acidentes e não convém. Este é o seu hobby, é o seu espaço para criar. Para a sua segurança, o seu espaço deve estar organizado. Tenha então a sua própria organização, a sua própria forma de colocar as máquinas e as peças. Tente manter o seu lugar organizado de forma a que não perca tempo à procura de determinados artigos. Tenha em atenção o seu espaço em todo o entorno, já quer seja se tem crianças em casa, se o seu espaço é na rua, se é numa repartição de casa. Tenha atenção então aos pequenos pormenores envolventes à sua casa. Se tem crianças pequenas, não deixe este sítio acessível. Deixe sempre as máquinas desligadas na ficha ou no botão on-off, de forma a permitir que estejam em segurança. Deixe sempre as prateleiras e estantes bem arrumadas, de forma a que os utensílios não possam cair, evitando assim acidentes de deslizamento de materiais. Os rolos de linha tendem a ser muito propícios a quedas, sendo assim mantenha-os bem arrumados e longe da confusão. Cada prateleira deve ter o seu conteúdo, deve organizar as suas prateleiras da forma que melhor lhe convém. Tenha em conta que aquilo que estiver mais próximo de si devem ser os utensílios utilizados com mais frequência, isto é o que defende a metodologia Kaizen. Seja organizado nos seus princípios e assim vai tudo correr bem. Pode utilizar uma caixa de utensílios de costura pequena, sempre e quando não tenha demasiados utensílios, e em vez de encher as prateleiras, tem apenas uma caixa com os utensílios necessários. Os utensílios podem ser diversos, como um caseador, uma tesoura, uma fita métrica, um esquadro, tesouras de diferentes tipos, de bordar, de picotar, de talhar de alfaiate. Podem conter giz, lápis, recortilhas, papéis químicos, auxiliares de costura como alfinetes, dedais, enfiadores de elástico, furadores. Tudo isto pode conter na sua caixinha de costura. Pode também incluir um quadro, já quer seja de giz, quer seja com marcador. É muito útil para você apontar coisas de que não se quer esquecer ou até fazer apontamentos de coisas que aprendeu recentemente. Em termos de conforto, deve utilizar uma cadeira de escritório regulável para que o seu conforto ao fim de 2 horas na máquina se mantenha inalterável. Não é a mesma coisa costurar numa cadeirinha destas do que num banco de madeira. Faz toda a diferença em termos de costas. E a decoração do seu espaço pode então ser aquilo que lhe proporcione um maior prazer na altura de estar a costurar. Mime o seu espaço, crie um espaço em que você se sinta confortável e ao mesmo tempo agradada pelo espaço.